dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente, racional, onde todos vão se... É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, dia 23, do 9 de 2023, começa mais um programa Bom Dia Racional. O Bom Dia Racional está trazendo o quadro dos Vamos Sabatinar, o 17º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas, tirando as suas dúvidas, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Então é isso aí, para darmos início ao nosso programa, a nossa primeira rodada de perguntas e respostas, eu convido a nossa equipe maravilhosa, Então, Antônio Santos, Vilma Fernandes, Ângela Maria, Bonisval Galindo, Madalena Matias, Orlando Almeida e Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Hoje, mais um programa no ar, um programa Bom Dia Racional, voltado para aqueles que não conhecem ainda a cultura racional. Então é isso aí, eu convido o meu querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, bom dia, Ângela, bom dia, Vilma, seu Bonisval, Orlando, Sandra e a todos os ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha e do nosso querido Brasil. Então é isso aí. Hoje nós temos várias perguntas, de uma estudante de Uberlândia, Minas Gerais. Então essa estudante, iniciante, ela nos fez várias perguntas. De antemão eu já agradeço a ela, Gratidão, minha querida. Então, Antônio, a pergunta que ela tem para você é a seguinte. Do Espiritismo, aprendi de um jeito, mas gostaria de saber como o livro explica o processo pós-morte, para onde vai a alma das pessoas, hein, Antônio? É verdade. Vamos lá. Primeiramente, é preciso esclarecer que o livro Universo em Desencanto nos prova e comprova que o que nós possuímos do corpo não é alma e tampouco espírito. O que temos no corpo é a energia racional materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, o que acontece no processo pós-morte? Quando a gente morre, existe a transformação, são 5 transformações do corpo de matéria. Ele vai se transformar para micróbio, de micróbio para vírus visível, de vírus visível para vírus invisível, de vírus invisível para microvírus invisível, e de microvírus invisível, ele vai se transformar em energia. E essa energia, depois, vai ser alimentada pela energia cósmica, elétrica e magnética para a formação de outros corpos de vida em classes inferiores. Isso para a pessoa que não está estudando a cultura racional. Agora, o estudante de cultura racional, quando ele se transforma, a matéria continua aqui na matéria, porque a matéria é daqui de baixo, é daqui do chão. Mas a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio volta para o mundo racional, porque está ligada à energia racional. Então, aí é interrompido todo esse processo de materialização. Ou seja, a pessoa não nascerá mais aqui no mundo de matéria. E para quem é do meio espírita, nós poderíamos dizer, para a pessoa entender melhor, a pessoa não vai reencarnar mais. Por quê? Porque o que causava a materialização da pessoa, o que causava o nascimento da pessoa aqui na Terra, não está mais aqui para dar causa à pessoa.
esta energia já voltou. Então, a pessoa continua a viver, mas não mais aqui na matéria, e sim lá no mundo racional, que é o nosso mundo de origem, o mundo onde todos são puros, limpos e perfeitos, e de vida própria. É isso aí, Madá. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido a minha querida amiga e estudante de cultura racional, também diretamente do Rio de Janeiro, Vilma Fernandes, né? Então, Vilma, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a essa equipe maravilhosa do programa. Bom dia aos nossos ouvintes, internauta, e o nosso bom dia hoje especial para a nossa assistente técnica, nossa querida Sandra, que essa semana fez aniversário e nós hoje estamos parabenizando ela, né, Sandra? Parabéns, o nosso parabéns, que o nosso período te proporcione tudo que você precise e deseje na sua vida, tudo dentro da medida do possível. Muito bem. Então, antes eu vou ler um recadinho aqui de um ouvinte, né, de Belo Horizonte. Ela é iniciante nos estudos do desenvolvimento do raciocínio, assim como diz ela. Então, ela nos mandou um recadinho. Ela diz assim: esse programa veio de encomenda para mim, pois sou iniciante na leitura do desenvolvimento do raciocínio, mas não tenho com quem conversar. Aguardo com muita satisfação o momento do programa para ouvir assuntos tão elevados. É um momento que preenche meu dia. Que bom, minha querida. Gratidão a você, tá? Obrigada a todos vocês. Então, viu, uma pergunta para você é o seguinte. O livro, né, o primeiro do volume da obra, diz o seguinte: os viventes, abre aspas, os viventes alegres, felizes, pela certeza que têm de estarem mais certos que todos do verdadeiro caminho, a base racional, muito diferente das exefuridas ou zerefuridas, quer dizer, o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences. Fecha aspas. Então, minha pergunta é o seguinte: o que são os pertences dos espíritos? Se ninguém tem espírito no corpo, Vilma? Realmente ninguém tem espírito no corpo, né? Como o Antônio acabou de falar. O que temos no corpo é a centelha divina, a centelha de luz que temos materializada na glândula pineal, que não é espírito, é luz, é energia racional, uma centelha da energia racional. E o espiritismo não é só a dança ao som dos atabaques. Isso, né, no centro espírita, isso é um segmento do espiritismo. O espiritismo é toda essa vida nossa aqui deformada. É uma vida de experiência, né, uma vida que nós vivemos em experiência. Sempre em experiência. Sempre nos espetando nos espinhos das experiências. E sofrendo com esses espetos, né, porque machuca, causam sofrimento. Nós já nascemos já fazendo experiência. A criança nasce, toma um leite, aquele leite não faz bem, tem que trocar o leite, então vamos experimentar outro leite para ver se acerta. E não acerta, muda para outro leite para ver se consegue acertar. E cresce, a criança vai crescendo, sempre fazendo experiência. Experiência com brinquedo, não gosta desse brinquedo, pega outro brinquedo. Não gosta daquele, pega outro. Tudo isso são experiências. E vai crescendo. E casa. Casa, não deu certo, aí separa e vamos casar novamente para ver se dá certo. Né? Vamos nos unir a outra pessoa para ver que a gente gosta, aparentemente, vamos ver se dá certo. Isso tudo são as experiências. A ciência vive de experiência, experimentamos tudo para ver se consegue acertar alguma coisa. Todos nós vivemos de experiência. Tomamos um remédio para um mal no corpo físico, esse remédio não deu resultado, mudamos para outro remédio, o médico indica outro remédio. Tudo isso são experiências, estamos sempre experimentando. Então, essa vida que nós vivemos, sendo deformada, é uma vida de experiência, é a vida de espiritismo, não do espiritismo, mas de espiritismo. Quer dizer, é uma vida de experiências, uma vida que estamos sempre expandindo as experiências, e com isso, sempre sofrendo, nos lapidando.
É com você, Madá. Muito bem, Vilma. Então, agora, para darmos continuidade, né, às perguntas ainda da nossa querida ouvinte de Uberlândia, eu convido o senhor Bonisval para responder a uma das perguntas dela. Então, senhor Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, salve o Racional Superior, salve o Tribunal Racional, salve a Mãe Natureza e salve a todos. Bom dia a todos. Então, senhor Bonisval, a ouvinte nos pergunta o seguinte, o livro menciona muito a natureza. Então, o que é a natureza, senhor Bonisval? Bem, a natureza, sempre falamos aqui, e o conhecimento racional fala que é tudo que compõe o encanto. Então, o que é o encanto? É todo esse processo deformado que existe aqui abaixo do Sol, vamos dizer assim. É planeta, é estrela, é lua, e todo esse sistema planetário, vamos dizer, que tudo é encantado, e isso é encanto, isso é a natureza. A natureza, e essa natureza é a nossa mãe, que é quem nos rege, quem nos alimenta, quem nos dá tudo. Então, essa natureza é que nós devemos prestigiá-la, porque é verdadeiramente a nossa mãe natural, que é a mãe biológica de criação, mas a natureza é realmente a mãe natural. Então, a natureza é tudo que compõe esse universo deformado. É todo esse conjunto elétrico e magnético que é a natureza. Isso é a natureza. Muito bem, seu Bonis. Então, agora eu convido a nossa querida amiga e estudante, Ângela Maria, diretamente do Recife, do nosso estadinho querido, para responder mais uma pergunta da ouvinte de Uberlândia, né? Então, Ângela, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais, essa equipe maravilhosa. Parabéns, Sandra. Saudações racionais a todos os nossos ouvintes, né? Não estudantes, a todos os nossos ouvintes estudantes. Saudações racionais a todos que estão aqui conosco, né? Pela Web Rádio TV de Alagoinhas no Facebook e também pelo Bom Dia Racional no YouTube. Vamos lá, Madá. Então, Ângela, é o seguinte, a pergunta que a nossa amiga nos fez é assim: saí do Espiritismo, estou lendo o livro Universo em Desencanto. Quero entender o que são as provas e expiações. Então, é necessário compreender que cultura racional, ela não é contra nada, nem contra ninguém. Ela não é seita, não é religião, e ela não é uma doutrina. É cultura do terceiro milênio, da fase racional da natureza. É um conhecimento natural trazido aqui aos habitantes da Terra, pelos habitantes do mundo da nossa origem, que foi preciso e necessário aguardar todo esse tempo de evolução humana para que agora nós pudéssemos estar amadurecidos para o conhecimento. Então, estar ou não em alguma religião, em alguma doutrina, em alguma seita, não impede que você leia o livro. Por quê? Porque ele é uma complementação de tudo, absolutamente tudo, que a humanidade já tem de conhecimento, mas que foram partes do segundo milênio, onde o pensamento estava em evolução, em ação sobre a mente humana. Então, as provas chegam nesse terceiro milênio com a leitura do Universo e Desencanto, por você estar estudando o livro da cultura da natureza. Então, naturalmente, cada leitor, cada estudante, na sua casa, no seu lar, na sua tranquilidade, com o livro em mãos, vai percebendo, vai entendendo a grandiosidade deste conhecimento, porque as provas chegam para cada um. É um livro de um grande conhecimento coletivo, mas individual nas suas provas. Por quê? Porque as experiências vão deixar de existir. As exceções vão deixar de existir. Por quê?
porque nós estamos diretamente com o conhecimento da nossa origem e a cada um, segundo a sua necessidade, as provas e comprovações da veracidade de tudo que está escrito nesta magnânima obra, Universo em Desencanto. É contigo, Madá. Muito bem, Ângela. Então, meu caro ouvinte, meus caros internautas, agora eu vou pedir uma música, mas antes de pedir essa música, eu gostaria de dizer, em nome de toda a equipe, né, nós estamos hoje comemorando o aniversário da nossa querida técnica Sandra, né, que é aniversário esta semana, e hoje, como o programa é hoje, nós queremos fazer esta singela homenagem para ela. Então, essa música é uma música de aniversário, né, de parabéns da Banda Racional, de uma das bandas racionais. Então, Sandra, nós desejamos toda a felicidade para você, que você consiga realizar todos os seus desejos, as suas vontades, dentro do limite, é claro, e que você se torne uma pessoa cada vez mais, assim como você é uma pessoa maravilhosa, amiga, companheira, competente, né? Sem demagogia, mas que realmente você é essa pessoa. Então, todos nós aqui da equipe deste programa, estamos te parabenizando, porque você tornou-se uma pessoa importante para nós, ok? Então, é isso aí. Parabéns para a Sandra, né, gente? Então é isso aí, essa é a nossa singela homenagem à nossa querida técnica Sandra Santos. Então, gente, para darmos início à nossa segunda rodada, né? Quero lembrar também que hoje não, esse mês, o mês de setembro, é o mês das flores, o mês da alegria. Em alguns lugares, é claro que a primavera não está tão presente, mas nós sabemos que é algo que existe, né? Então, é um mês onde a gente fica mais alegre, quando vê as flores, né? Quando vê a exuberância da natureza. Então, vamos lá, né? A natureza sempre florindo, com sua grandeza demonstrando seu valor natural. O seu brilho das flores, que representa alegria e harmonia, com seu perfume encantador, agradável que satisfaz. Desse modo natural, a natureza mostra a sua grandeza, com seu ponto sublime de agradar as flores, suas flores lindas, as flores todas em festa, brilhando sempre, por ser da parte do bem. Salve. Então é isso aí. Parabéns à natureza, sempre, né? Gratidão. Então, voltando, dando continuidade ao nosso programa, né, para a nossa segunda rodada agora, ainda com as perguntas da nossa querida ouvinte de Uberlândia, eu convido o Antônio mais uma vez para responder a seguinte pergunta. O senhor que divulgou o livro Universo em Desencanto para mim, disse que a morte não existe, que se transforma em outros corpos. Sendo assim, então, por que não lembramos de outras existências, Antônio? É verdade, uma excelente pergunta. Por que não lembramos de outras existências nossas? Ou seja, de outras vidas anteriores? Porque nós somos seres que estamos aqui morrendo e nascendo há milhões e milhões e milhões e milhões de milênios. Então, quando nos transformamos de um corpo de vida para outro corpo de vida, tudo o que pertence à primeira vida ou à vida do corpo anterior
é esquecido, torna-se apagado. Por quê? Por causa das transformações pelas quais o corpo passa, conforme eu falei anteriormente, que é de corpo de matéria para micróbio, de micróbio para vírus visível, de vírus visível para vírus invisível, de vírus invisível para microvírus invisível, depois para energia, de energia essa energia vai ser alimentada pela energia cósmica racional e, melhor dizendo, pela energia cósmica elétrica e magnética para a formação de outros corpos. Então, depois dessa energia fortalecida, alimentada, é que ela vai poder gerar outro corpo de vida. Então, em todo esse processo de transformação de uma vida para outra, de uma vida para outra, de uma vida para outra, vai se esquecendo, vai sendo apagado o que a pessoa foi na vida anterior, devido à transformação de um corpo de vida para outro corpo de vida. Isso aqui dentro da matéria. Isso porque aqui nós estamos ligados à energia elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Agora, como nós estamos na fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, depois que o ser humano estiver com o raciocínio plenamente desenvolvido, totalmente desenvolvido, aí o ser humano está equilibrado. O ser humano alcançou o grau supremo de evolução que pode ser alcançado aqui na vida da matéria. E, diante desta situação, diante do desenvolvimento total do raciocínio e do equilíbrio puro e perfeito que o ser humano adquiriu, aí sim ele vai ter conhecimento de todas as existências anteriores a que ele vivenciou aqui. Porque vocês já pararam para pensar no que nós fomos na vida anterior, na atual situação em que nós vivemos, desequilibrados como nós vivemos? Já pensou se a gente descobrisse que na vida anterior a gente fez inúmeras maldades, inúmeras atrocidades, inúmeras ferocidades? Ninguém estaria equilibrado o suficiente para entender isso. Então, é por isso que, por conta de todo esse processo de transformação, apaga-se, vamos dizer assim, para ficar melhor esclarecido, apaga-se o que a pessoa foi na vida anterior por conta de todas essas transformações. Mas, como eu disse e torno a repetir, com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano se equilibrará e, de posse desse equilíbrio puro e perfeito, ele saberá quem ele foi em todas as suas vidas anteriores, o que ele foi antes de ser o que é, e também o seu princípio, porque nós somos seres de origem racional, pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, seres de luz, seres divinos, e é o que voltaremos a ser. Madalena, é com você. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido a nossa amiga estudante Vilma Fernandes para responder a mais uma pergunta, né, da nossa ouvinte de Uberlândia. Então, Vilma, ela nos pergunta o seguinte: comecei a ler o livro Universo em Desencanto. Se fala muito em fluidos, mas fluidos não é energia? Ou o que são fluidos? Qual a diferença de fluidos e energia, Vilma? Fluido e energia. Fluido, energia e fluido. É a mesma coisa? É e não é. Mas acaba sendo, porque um é a causa do outro. É um assunto, assim, bem extenso, né? Não vou me estender muito, porque vai ocupar muito o nosso tempo, que é curto. Mas fluido, energia, ela emite fluidos. Energia emite irradiações. Essas irradiações são os fluidos que a energia transmite.
a energia, uma energia aí de um ser invisível, da parte magnética, por exemplo. Essa energia chega perto da gente, né? Ela está ali ao nosso redor, mas o que nos atinge, o que nos desequilibra, a gente se sente mal, né? Uma energia pesada carregada, uma energia magnética das trevas, a gente se sente mal, se arrepia, sente dor de cabeça, sente peso nos ombros, nas costas. Mas não é que a energia está ali na gente. O que está ali é a irradiação da energia. É o que a energia transmite. São os fluidos que aquela energia transmite. E nós absorvemos esses fluidos e nos sentimos mal. Porque é uma energia pesada, uma energia ruim. Uma energia boa, do mesmo jeito. A energia transmite o seu fluido. A energia irradia os seus fluidos e nós absorvemos esse fluido. O Sol, ele é um ser, é energia, né? Não é matéria palpável, é energia. O Sol, ele transmite seus fluidos, mas o Sol não sai de lá e vem até aqui em nós. O que nós sentimos aqui é a irradiação que o Sol transmite, é os fluidos que o Sol está transmitindo. E os fluidos são seres animadores, o fluido da vida, né? O fluido anima o ser. E são deletérios. Fluidos são deletérios. Fluidos compõem e se decompõem. Esse nosso corpo é um corpo fluídico, formado pelos fluidos 7 seres: Sol, Lua, Estrela, Terra, Água, Animal e Vegetal. Esses seres, a energia desses seres irradiam os seus fluidos, formam um corpo. E por ser fluido deletério, esse corpo gera, nasce, cresce e desaparece. A pessoa vai envelhecendo, os fluidos estão se diluindo. É um corpo formado por fluidos. Esses fluidos, por ser deletérios, vão se diluindo desse corpo. E a pessoa vai envelhecendo, vai murchando. A matéria vai murchando. A matéria vai perdendo a sua sustentação, que são os fluidos que a formou. E aí a pessoa vai ficando, né? Quanto mais idade, vai ficando cada vez mais lenta, mais devagar, sem forças, até ter que usar uma bengala para poder se manter em pé. Porque os fluidos já praticamente se diluíram daquele corpo. Aí fica só o bagaço, fica a matéria, né, enrugada. Porque o que dava vida a esse corpo físico, a essa matéria, são os fluidos. E os fluidos estão se decompondo, estão saindo, né, estão se diluindo desse corpo, a matéria vai envelhecendo, vai murchando. Então, fluidos, eles são o quê? Eles são causados pelas energias, eles são emitidos pelas energias. Uma pessoa que tem uma energia ruim, a pessoa chega perto da gente, quem tem sensibilidade sente, né? Sente, assim, uma coisa ruim. Por quê? Não é a pessoa que chega aqui, que entra em você, mas são os fluidos da energia daquela pessoa. Aquela energia transmite aquele fluido e você sente, você absorve, né? Quem tem a sensibilidade sente aquilo ali. Uma pessoa que tem energias boas na sua aura, ela chega perto da gente, a gente sente, né? Sente aquela coisa agradável, gostosa de conversar com aquela pessoa, a gente se sente bem, porque são os fluidos emitidos pela energia daquela pessoa. Então, isso são fluidos. É energia, mas é assim, os fluidos é um segmento da energia. A gente está num lugar que não é bom, a gente não se sente bem, o lugar não é agradável, ali são as energias do lugar irradiando os fluidos. E nós sentimos esse fluido, a gente sente, ele não vê, mas a gente sente. Então, fluidos são a causa, são o efeito da energia, de energias, né? E aí nós temos o fluido bom, que é transmitido pela energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita. Energia eletromagnética, energia deformada, energia pesada, transmite e irradia fluidos mal. Né, são irradiações. Energia racional não é irradiação. Energia racional é imunização. A energia racional, ela transmite fluidos, que é imunização. E nós vamos ficando envolvidos por esses fluidos bons, fluidos suaves, porque é
os fluidos, que é a nossa energia, do nosso verdadeiro natural. E esses fluidos da energia racional, que é a imunização, vai enfraquecendo os fluidos ruins, ao qual nós estamos envolvidos aqui nessa deformação, que são os fluidos da energia eletromagnética. A energia racional vai tirando, vai enfraquecendo esses fluidos e vai ser assim. Nós vamos sendo... vai mudando de energias ruins, de fluidos ruins, de energia ruim, para fluidos bons, da energia boa, que é a nossa verdadeira energia, a energia do nosso estado natural. A importância em desenvolver o raciocínio é para que a gente se livre dos fluidos, não das energias, mas dos fluidos, da irradiação das energias ruins. As energias que nos desequilibram, nos põem em confusão. E aí a energia racional, ela vai expulsando essa energia, ou seja, vai enfraquecendo essa energia ruim e vai tomando conta do corpo, vai tomando conta, vai nos envolvendo. E a gente vai passando a se sentir bem, se sentir leve, alegre, e assim são os movimentos dos fluidos e das energias. É com você, Madá. Muito bom, Vilma. Então, agora eu convido o seu Bonisval para dar continuidade, né? Então, seu Bonisval, onde estão os nossos antepassados? O livro diz algo sobre isso, seu Bonisval? Bem, nós estamos num mundo de transformações. Então, nós perecemos, aí ficamos mandando fazer preces ou qualquer coisa assim. Mas onde estão nossos antepassados? São todos os seres que estão vivendo hoje. Nós somos uma transformação da natureza que nos transformamos de velho para nós. Uma máquina velha se transforma em uma máquina nova. Aí o ser humano realmente não conhece disso e fica implorando outras coisas. Mas nós somos sempre os mesmos aqui a nascer. Isso parece um pouco complicado, mas você estudando a cultura racional verá que nós somos sempre os mesmos aqui a nascer. Há milhões de milênios que nós viemos aqui nos transformando e sempre os mesmos aqui a nascer. Então é preciso que o ser humano realmente se conheça para saber todos esses motivos e ter condição de se melhorar. Porque nós estamos perguntando, eita, eu estou com tanta saudade do meu avô, da minha avó, do meu conhecido. Muitas vezes ele nasceu pertinho de você e você não sabe, porque nós desconhecemos todos esses campos da natureza. Então é preciso que o ser humano se conheça, estude a cultura racional dos livros, são diversos encantos, para saber realmente que os antepassados somos nós que estamos aqui. Tá bom? Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu convido a Ângela para darmos continuidade a mais uma pergunta da nossa ouvinte de Uberlândia. Então, a Ângela nos pergunta o seguinte: quero entender por que o livro fala tanto que somos 7 em 1. Pois é, né? 7 em 1. Então, o livro começa a nos revelar como é toda essa nossa composição para formar esse corpo de matéria. A Ângela, que aqui vos fala, não é? É formada, como toda a humanidade é formada, por 7 partes, 7 partículas, 7 sementes. E essas estão, como aqui foi dito, no Sol, na Lua, nas estrelas, na terra, na água, nos animais e nos vegetais. Por isso, nós somos 7. Em quantas partes se divide o corpo humano? Em 7. Por quê? Porque essas 7 partes, esses 7 seres, dão a formação do nosso corpo biológico, né? Vão doando deles os fluidos, as suas energias, para que nós possamos ser compostos aqui. E tudo isso é um grande trabalho, um brilhante trabalho que a natureza faz. Minha gente, meus caros ouvintes, que revelação, que esplendor saber como nós somos de fato formados. Aquele pingo d'água que está ali contido no espermatozoide, nele está
as energias que vão compor toda a formação de um corpo, que vai gerar ali os ossos, os órgãos, tudo, absolutamente tudo, já vem prontinho nesse pingo d'água, do qual esses 7 seres nos dá esse corpo, tudo ali. Então, é uma revelação minuciosa dentro do livro Universo Desencanto, provado, comprovado. Essas micropartículas, não é? A ciência tanto estuda, e todos nós sabemos, tudo ali, tão invisível aos nossos olhos, por ser energia, vai compondo um corpo que vai ser gerado, vai crescer, durante um tempo se manter e depois ser destruído por essa própria natureza que o criou. Então, essas 7 partes, esses 7 seres, sol, luz, estrela, água, terra, animais, vegetais, nos formam aqui nesse campo elétrico e magnético. Todo o universo é um oceano energético e a natureza uma grande engrenagem colocando tudo no seu devido lugar. Isso é brilhante, esse conhecimento, saber, entender como tudo é formado. Então, o Universo Desencanto, ele vai do primeiro volume ao último volume, nos trazendo revelações de grandiosa importância para que a gente possa adquirir o equilíbrio perfeito. É isso aí, Madá. Muito bem, Ângela. Realmente é magnífico, né? Certa vez eu fiz um trato com o Senhor Pensamento, pra me dizer o que faço nesse mundo de tormento. Surdo mudo ele ficou, sem poder me responder de onde vim pra... É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas, de volta com o programa Bom Dia Racional. Nos vamos sabatinar com perguntas e respostas. Então, agora vamos dar início à terceira rodada de perguntas, né? Então, Antônio, continuando com as perguntas da nossa amiga de Uberlândia, no Espiritismo, aprendemos que quando alguém morre, vem o espírito buscar a alma da pessoa. O que o livro diz sobre isso, Antônio? Então, vamos lá. Quando alguém morre, passa por aquelas transformações que nós já falamos, e o que acontece? Acontece que este corpo de matéria é um conjunto de órgãos, é um conjunto elétrico e magnético, formado pelo sêmen, que se transformou aqui nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. E esses órgãos, toda essa composição material, todo esse corpo material tem dono. Todos esses órgãos têm um dono, porque aqui neste mundo de matéria, tudo tem dono, tudo tem um responsável, tudo tem alguém que gerou e que fez. Então, quando a pessoa morre ou quando a pessoa está próxima de morrer, os donos da matéria vêm buscar aqueles seus pertences, aquilo que é seu, aquilo que eles deram causa, que deram formação. Esses donos são os donos magnéticos, porque a energia magnética
juntamente com a energia elétrica, que deu formação a este corpo de matéria, é que formou os micróbios para a formação deste corpo de matéria. Então, muitas pessoas, às vezes, quando estão à beira da morte, veem esses seres que são os donos da matéria. E por a pessoa viver desconhecida de si mesmo e de tudo o que existe nesse mundo de matéria, essa pessoa enquadra esses donos da matéria como se fossem almas, como se fossem espíritos, como se fossem outras pessoas que viessem buscar aquilo dali. Então, às vezes, as pessoas até se assustam, porque são energias de outra forma de vida, diferente da nossa. Então, por a pessoa desconhecer que energias são essas, a pessoa às vezes se assusta. Então, para finalizar, quando a pessoa morre, os donos da matéria vêm buscar aquilo que pertence, a matéria que lhes pertence. É isso, Madá. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma para dar sequência, né? Então, Vilma, é o seguinte. No Espiritismo, aprendi que existe orixás e exus. Como o livro define um e outro, Vilma? Orixás e Exus. Exus é um nome que ninguém gosta de falar, tem medo, né? As pessoas têm medo de falar nesse nome. Mas nós não devemos ter medo de falar nada. Nós precisamos conhecer. O medo é a falta de conhecimento, mas nós precisamos conhecer. Quando passa a conhecer, acaba o medo. Então, orixás. O que são orixás? Orixá quer dizer ori, cabeça. Xá, soberano. A cabeça é soberana. A nossa cabeça é soberana. Orixás são os entes da natureza. São os seres formados. São os seres que vinham descendo, também perdendo virtude, mas não perderam de tudo. Paralisaram o seu progresso em uma parte da planície e ali tiveram a forma eletromagnética. Perderam todas as virtudes. Uns perderam mais, outros menos. Os que perderam mais são mais magnéticos. Os que perderam menos são mais elétricos. E esses são os entes da natureza. É a essência da cachoeira, da água doce, é a essência do mar, da água salgada, é a essência do vegetal, é a essência do vento, do trovão. E isso são os orixás. A essência é vida. Essas vidas são virtudes nossas. E essas vidas, essas essências, que foi denominado de orixás, eles regem a nossa cabeça. Todos nós temos nosso comando de cabeça. Temos nosso comando de cabeça, da esquerda, da direita e dos pés. O nosso comando de cabeça, que são os entes da natureza, eles regem a nossa cabeça, comandam a nossa cabeça. São os responsáveis pelo equilíbrio moral. A pessoa sem moral, né, desequilibrada, ela está sem moral. Os orixás da direita e da esquerda, os entes da natureza, que regem a nossa direita e nossa esquerda, são os intermediários, são responsáveis pelo nosso bem físico. A pessoa, quando está doente, está desequilibrada, né, está com a sua direita e esquerda desequilibrada. Aliás, estamos sempre desequilibrados, né? E os pés. Quem rege os pés? Os pés, aí são os Exus, os ditos Exus. São os seres que regem os nossos caminhos. São os responsáveis pela abertura ou fechamento dos nossos caminhos. Então, são Exus por quê? Porque são seres da Terra, seres formados na Terra, são seres do eixo da Terra. Daí a palavra Exu. Então, não é preciso ter medo de falar nessa palavra, porque essa palavra parece uma palavra pesada, uma palavra ruim, mas não é. É apenas uma palavra, um nome dado para seres invisíveis aqui da Terra. Esses seres invisíveis, dito Exus, eles são energias que foram formadas quando a resina estava sendo queimada, torrada. Então, dali ainda estava saindo virtudes, como até hoje, né? Ainda está se saindo virtudes. Nessa fase em que a resina estava sendo torrada, queimada, já bem queimada,
ali esses seres que foram formados da terra, da resina, são seres negros, são sombras negras. Quem tem a sensibilidade vê até dentro de casa, né, que eles estão em todo lugar, eles são natural daqui, do chão. Aí a pessoa que tem sensibilidade, mais sensibilidade, né, ela vê sombras negras dentro de casa ou em qualquer lugar que ela tiver. Porque eles são os Exus. São negros por quê? Porque são formados da resina quando já estava queimada, estava torrada. E esses são do chão, são da terra, são do eixo da terra. E são os que regem os nossos caminhos. Todos nós temos, é a cabala, né? Todos nós temos os comandos da cabeça, que são os entes da natureza, do astral inferior. Temos nosso comando da direita e da esquerda, que também são do astral inferior. É uma hierarquia, né? E temos comando do chão, dos pés nos nossos caminhos, que são os Exus, que são os seres do eixo da terra. Então, não precisamos ter medo. E todo esse nosso comando é o antes do ser, é o nosso antes do ser. Antes de ser esse corpo físico, primeiro existe esse corpo cósmico, né? Porque são energia invisível, energia do cosmo aqui inferior, que é do Sol para baixo. Esses comandos é que nos regem, que nos comandam, e estão todos desequilibrados, porque são energias, né, com formação elétrica e magnética. E aí a importância em desenvolver o raciocínio é que o habitante, que está materializado na glândula pineal de cada um de nós, o raciocínio, ele é o dono da vida, ele é soberano, ele está na cabeça, ele é soberano. Ele, sendo desenvolvido, ele vai equilibrando todos esses seres que envolvem aqui a nossa matéria, que são a formação da nossa matéria. E esses seres são dos sete seres, né? Todos eles, da cabeça, da direita, da esquerda e dos pés, eles são fluidos dos 7 seres que formou esse corpo visível. E o raciocínio, ele é soberano. O raciocínio, à medida que ele vai sendo desenvolvido, que é a individualidade, né, que estava perdida, e agora essa individualidade vai se recompondo, ele vai subjugando esses seres que são os seres que regem o nosso corpo. E ele vai subjugando porque ele é uma energia superior. Até então ele estava paralisado. E esses seres estavam ali subjugando ele. À medida que ele vai se desenvolvendo através do conhecimento, através da energia dele, ele vai sendo alimentado, vai se fortalecendo, aí ele passa a dominar. Ele sai da condição de dominador, de dominado, e passa a ser um dominador. A dominador desse corpo, dominador desses seres que regem esse corpo, que são os orixás e os exus. E aí ele vai equilibrando, vai havendo um equilíbrio desses seres. E é quando nós aqui, a nossa vida de matéria, vai entrando nos eixos. Nós vamos atingindo um equilíbrio e todos esses seres que nos comandam, eles vão, assim, nos proporcionando aquilo que nós precisamos, porque eles são as organizações da nossa vida. Eles é que organizam a nossa vida. E eles vão nos proporcionando o bem-estar da nossa vida. Bom, o tempo é curto, o assunto é longo, e eu encerro por aqui. É com você, Madá. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido o seu Bonisval para dar continuidade. Então, seu Bonisval, por que a natureza muda de fase, seu Bonisval? Pois é. A natureza, ela trabalha em transformações. Então, desde os primórdios tempos de monstrinhos, que a natureza vem mudando de fase. Essa mudança de fase é para uma melhora do ser humano, vamos dizer assim, do animal. Então, ele passou por um processo de monstrinho, monstrodonte, aí depois entrou outra fase, entrou para a fase dos primitivos selvagens, aí foi essa evolução, foi evoluindo muito, aí chegou a selvagem mais adiantado, e houve novas modificações na natureza, mudando de fase para a fase da civilização, que é a fase do pensamento. Antes da energia magnética, aí depois, com a entrada da civilização, a energia elétrica. E essa mudança de fase é uma preparação que a natureza faz, preparando seus componentes para um dia se conhecer. Então, foi através desses preparos que o ser humano foi se preparando, vamos dizer,
foi mudando o seu comportamento, mudando sua intelectualidade, deixando de ser tão rude. Tudo foi um trabalho da natureza. Por isso que a natureza sempre mudou de fase. E a natureza não é daqui, ela trabalha também para voltar ao seu estado natural. Primeiro o ser humano, aí depois a própria natureza voltar ao seu estado natural. Então, essas mudanças de fase foram um fator necessário da natureza para um dia chegar à fase racional. Foi por isso que houve essas mudanças, que a natureza trabalha com esses ciclos de evolutivo. Então, o estudo da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. É isso aí. Então, agora eu convido Ângela, né, para responder a última pergunta da nossa querida ouvinte de Uberlândia, né? Então, ela diz o seguinte: o autor do livro diz que cada livro acompanha um emissário. Quem são os emissários, Ângela? Pois é, né? A gente está dentro de um oceano energético e energias são vidas. Então, o autor do livro Universo e Desencanto, ele nos ensina que cada livro tem um emissário, ou seja, tem uma energia ali presente, né, nos conduzindo aos estudos, né, e trabalhando para que a gente possa ter sossego, saúde, né, para que a gente possa realmente estar ali tranquilo para desenvolver esse nosso habitante que ficou adormecido durante tanto tempo. Então, o emissário do livro Universo e Desencanto, ele é um ser dado pelo mundo racional, né, para que aqui ele medie os nossos entendimentos, o nosso desenvolvimento. Então, o emissário, ele é um habitante, vamos dizer, do mundo invisível, né, porque está invisível aos nossos olhos, até que a gente desenvolva o nosso raciocínio e o veja, para que nos auxiliar nos entendimentos racionais. É isso, Madá. Muito bem, Ângela. Então, gente, é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas, né? Todos que nos acompanham e que venham a nos acompanhar posteriormente. Então, chegamos a mais o final de um programa Bom Dia Racional. Eu chamo meus queridos amigos e estudantes de cultura racional para fazer suas considerações finais. É com você, Antônio. Infelizmente, o tempo é pouco. Sandra, minha querida, um grande abraço para você e um parabéns mais uma vez. E é o que eu sempre digo, pensar é negar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Um grande abraço para todos, um grande abraço para o povo de Alagoinha e para esse imenso Brasil. É com você, Vilma. Chegamos ao final, né? Sempre Pois a é. gente sente, né? Quando chega ao final, porque são assuntos tão bons de conversar e de ouvir, mas o tempo passa rápido. Então, essa vida de espiritismo que nós vivemos aqui, a vida confusa, né? São as exefíridas e zerefúridas. Essa vida de espiritismo, de experiência, nós precisamos desenvolver o raciocínio, e o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida acaba com essas confusões. Nós passamos a acertar, ter orientação do dono da vida e acertar. Aí nós saímos das experiências, paramos com as experiências e passamos a raciocinar. E raciocinar é acertar sempre. Um bom dia, um bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Grato, né? Gratidão por estar nos acompanhando. E a nossa equipe também. Um bom dia, um bom final de semana. Saúde. Estou com você, Ângela. Um abraço fraterno a todos que nos ouviram, a todos que nos acompanham, né, nas mídias, né? Então, vamos lá, nós estamos dentro da constelação universal, a constelação racional, que é todos conhecer o seu mundo de origem e saber de onde veio e para onde vai. Bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Muito bem, agora com o senhor, seu Bonisval. Bom dia a todos, salve a todos, que a natureza vos cubra com o divino manto da luz racional. Então, um bom final de semana e até o próximo, se assim possível for. Com você, Orlando. Desejo a todos um bom fim de semana
nossos internautas, ouvintes e povo de Alagoinha, nossos irmãos. Salve e até o próximo programa. Gratidão a todos, meus queridos. Gratidão à nossa equipe. Um abraço racional para todos, para nossa querida Sandra, né? E para todos que estiverem nos acompanhando. Salve e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos. Certa vez eu fiz um trato com o Senhor, pensamento, pra me dizer o que faço nesse mundo de tormento. Surdo mudo ele ficou, sem poder me responder. De onde vim, pra onde vou, de onde vem o nosso ser? Me responda, pensamento, porque me fez pensar tanto, me trazendo sofrimento nessa vida de encanto. Conheci quem sabe tudo, tudo sabe, tudo viu. Hoje eu sei quem são os verdugos das encostas de anil. Teu futuro, ó pensamento, é a grande atribulação. Fabricou bombas de nêutron, a autodestruição. Transmitiu seus alimentos nas mentes dos pensadores. Usou bem suas ferramentas, nossos irmãos inventores. Pensadores, ferramentas pra natureza usar. De tão rudes que já fomos, precisou nos lapidar. Somos pedras que se chocam na evolução de um progresso, mas alguém veio de fora para mostrar nosso regresso. E você que é pensador, imagina toda hora, deixa de ser sofredor, faça o que eu faço agora. Desenvolva o raciocínio, livre-se do mal e do pranto. Conheça o livro que livra o universo em desencanto. Deixei de ser pensador, pois me confunde a memória, o grande espelho da dor. Esta foi a minha história, hoje já sou quem eu sou. Viva a fase espacial, sou do mundo pra onde vou, que é o mundo racional.